que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Estou aqui hoje para compartilhar com você mais uma mensagem da nossa série A Beleza Oculta dos Salmos. Quando estamos aqui estudando alguns salmos do saltério bíblico, né? E hoje chegamos a um salmo que é importante, possui uma leitura difícil, que não transborda facilmente, que exige do leitor uma atenção redobrada para que se compreenda o verdadeiro sentido e a aplicação prática do salmo para as nossas vidas. E é um salmo que precisa ser considerado porque é o único salmo de Salomão na Bíblia. Eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia comigo no salmo de número 72. Esse salmo tem dedicação a Salomão. Alguns estudiosos vão discutir se a autoria do salmo é também de Salomão ou apenas a dedicação do salmo, né? Então fica um impasse se a autoria é ou não de Salomão. Salomão foi um autor de textos interessantes, há uma teologia que se alinha aqui com a obra de Salomão, há uma equiparação, né, de ideias com o que Salomão costuma dizer em Provérbios, também no livro de Eclesiastes. Então vamos entender que esse salmo seja de autoria de Salomão, né? E é um salmo que exige, como eu disse, uma leitura. Há uma linguagem metafórica e hiperbólica nesse salmo, né? O que significa isso? Nas comparações, nas aplicações da figura do rei nesse salmo, nós vamos ver que esse rei é um rei que não pode ser um rei humano, porque é um rei que tem características de perfeição. Essa é a hipérbole do salmo, uma linguagem que joga para cima os atributos e as características, né? E por essa hipérbole nós logo identificamos que também é uma linguagem metafórica, né? Fala-se de um rei aplicando a outro rei, uma tipologia. Evidentemente que esse rei que se encaixa dentro dessa descrição hiperbólica não é um rei humano, mas é o rei Jesus, né? É o rei dos reis, o senhor dos senhores. Então é importante que nós façamos essa leitura. Agora, paradoxalmente, é importante nós entendermos que na mesma linha que faz uma hipérbole, né, nós podemos ver que ela influencia, que ela traz consigo os reis, né? Entendemos para os nossos dias, não vivemos numa monarquia, mas é os líderes, sejam eles das esferas maiores às menores, desde um presidente de uma república, ao governador, ao prefeito, ao pastor de uma igreja, quem sabe ao líder de uma família, ao pai de uma família, né? Então eu penso que os atributos e a influência desse rei, ela deve atingir a todos os líderes, desde uma esfera maior a uma menor. Então, com certeza, é um salmo que vai trazer uma boa aplicação ao nosso coração. Vamos, então, à leitura desse salmo. Salmo 72 até o verso 7, né, que é a base da minha meditação com vocês aqui. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo, e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo. Também as colinas atrarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como a chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz até que cesse de haver a lua. Amém? Olha, eu quero ver algumas coisas aqui e compartilhar com você, então, algumas bênçãos aqui que emanam desse salmo. Bom, em primeiro lugar, nós entendemos que esse texto aqui fala da justiça de Deus, né?
da justiça que atribui-se ao rei, desse salmo, mas que se espera de qualquer governante. Justiça que nós gostaríamos de ver nos nossos presidentes, nos nossos governadores, nos nossos prefeitos, nos nossos líderes de negócios, nos chefes de família. Justiça que nem sempre se percebe neles. Justiça que tão somente podemos entender no Senhor. Mas ao escrever esse texto, Salomão diz assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça. Queridos, a justiça de Deus é um dos tesouros maiores, é a riqueza maior. Porque quando buscamos, em primeiro lugar, o reino e a justiça, todas as coisas nos são acrescentadas. Essa é uma palavra que Jesus traz à igreja lá em Mateus capítulo 6. Ou seja, a justiça ela é a regra, ela é a direção, ela é a coluna cervical de uma estrutura que funciona, de uma estrutura que vai dar bons frutos. E o rei está dizendo aqui, o rei Salomão, que o rei só possui essa justiça se ela for concedida por Deus. Então aqui Salomão apresenta a fonte da justiça que constitui um rei bom. Então nós precisamos entender que os nossos governantes, os nossos líderes só serão bons se forem atribuídos a ele a justiça que não vem de nenhum outro lugar senão de Deus. E aí, o verso 2 diz assim: julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Que os montes trarão paz ao povo. A palavra paz aqui, shalom no hebraico, também significa completude, totalidade. Ou seja, tudo o que é de bom. Não apenas paz no sentido de ausência de guerra ou de problema, mas paz no sentido de ser completo no Senhor. Essa justiça que traz essa paz através dos montes, através das colinas, elas vêm com a justiça de Deus. Sem a justiça de Deus, nós não podemos ter essa paz. E aí, esse rei que vai julgar com justiça o seu povo, na verdade, é o reflexo dessa justiça dada por Deus. Deus nos dá a justiça e o reflexo da justiça, ela é vista no meio do povo, ela é vista no meio da sociedade, ela é vista, como diz o verso 2 aqui, entre os aflitos, que são tratados com equidade. E quando nós olhamos para os aflitos dos nossos dias, nós chegamos a uma conclusão rápida e perfeita de que falta a justiça de Deus na vida dos nossos governantes. Isso é uma questão complicada. Vemos o reflexo da justiça de Deus na vida daqueles reis, dos nossos líderes, que também esmagam o opressor. Trazendo para o nosso contexto, lógico, que não destruindo, não matando, mas eliminando a ação daquele que oprime o povo. E aí a tristeza aumenta quando nós vemos que quem oprime o povo, quem esmaga o povo, são os próprios reis, são os próprios líderes, são os próprios governantes. Então nós vemos aqui a fonte da justiça, o reflexo da justiça nos nossos governantes, ou o não reflexo da justiça dos nossos governantes, e vemos a eternidade dessa justiça. Ele diz assim no verso 5, ela, ou ele, no sentido do rei que julga com justiça, permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através de gerações. Aqui o texto faz uma divisão de águas, ele faz uma divisão de entendimentos. Aqui, de fato, entendemos que a justiça não vem de reis humanos, de governos humanos, de líderes humanos. O único que é o alfa e o ômega, o único que é o princípio e o fim, o único que permanece enquanto houver o sol, antes dele e depois dele, é o Senhor Jesus. Aqui o texto nos convida a considerarmos que a nossa justiça, a justiça da nossa vida,
não virá, queridos, em hipótese alguma, através de governos humanos. Lamento profundamente quando vejo homens, principalmente cristãos, defendendo, guerreando, acreditando que a justiça que traz a paz, ou seja, que traz a completude ao homem, ao mundo, possa vir através de governos humanos. É lamentável, é desanimador ver no discurso, na expectativa e na esperança de homens que muitos se dizem cristãos, que a esperança da nossa justiça, da minha justiça, vem do Senhor. Não vem. A minha justiça não vem de nenhum outro senão daquele que permanece enquanto existir o sol, que permanece enquanto durar a lua, que permanece de geração em geração. A minha justiça vem do Senhor. Quem vai me julgar, quem vai me sustentar, quem vai de fato trazer a paz completa, a plenitude de gozo, de alegria para a minha vida, a despeito das circunstâncias que me rodeiam, a despeito dos indicativos que denotam o contexto social em que eu vivo, se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu tenho saúde, se eu tenho doença, se eu tenho alimento ou se eu tenho fome, se eu tenho alegria ou se eu tenho tristeza. Quem vai qualificar a minha justiça é o Senhor. É urgente essa mensagem, porque vivemos um tempo de catástrofe social, vivemos um tempo de catástrofe moral, vivemos um tempo de desalinho ideológico. Evidentemente que ao olhar para o nosso contexto sociológico, é evidente que ao olhar para o contexto político, nós podemos nos alinhar mais com uma linha de governo ou outra, podemos nos identificar, podemos simpatizar mais com um estilo de governo do que de outro, mas, querido, achar que a justiça, achar que a solução dos nossos problemas vão vir de homens de governo, sejam eles quais forem, ou de direita ou de esquerda, não é inteligente, não é espiritual. O cristão aqui não está, em hipótese alguma, se abstendo de ter opiniões ou posicionamentos sociais. Mas o cristão, acima de tudo, olha para o céu, ele olha para o Senhor, ele olha para Deus e espera do grande rei a justiça da sua vida. Então o texto me fala sobre a fonte da justiça, o reflexo da justiça e a eternidade da justiça, que qualifica o justo, que nos atribui a justiça. E a partir do verso 6, como eu disse que o verso 5 é um divisor de águas, a partir do verso 6 e 7 e ademais até o final do Salmo 72, nós vamos ver que agora a fala ela é atribuída tão somente a esse grande rei, a esse rei que faz uma hipérbole diante dos reis desse mundo, esse rei que faz uma curva acentuada diante das condições desse mundo, desse rei que passa por cima da realidade de qualquer governante da história, seja ele como a chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra, floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver a lua. Querido, quando a sua justiça tem como fonte o Senhor, quando você busca a tua justiça no Senhor, em Deus, Ele será como a chuva que desce sobre a campina ceifada. Ou seja, ela já perdeu os seus frutos, ela está ali sem plantação,
está nua a terra, sem vida, sem vigor. O fruto que estava na terra já foi ceifado. Mas ele cai sobre essa terra, para que ela tenha vida novamente, para que ela tenha vigor novamente, para que ela tenha histórias novamente. Ele é como os aguaceiros que regam a terra. E terra regada é terra viva. Terra regada é terra que traz de volta a vida. E aí a palavra que vem no verso 7 é floresça. Porque terra regada, mesmo que já tenha sido ceifada, é terra viva, é terra que floresce. E o verso 7 diz que floresça em seus dias o justo. Sabe, é o florescer do justo nos seus dias. Quem é o justo? Cristo. Cristo Jesus. Que ele possa florescer na sua vida. E se Cristo florescer na sua vida de verdade, querido, ele vai trazer abundância de paz até que cesse a lua. E quando que vai cessar a lua? Desde que o mundo é mundo, tem o sol. Desde que o mundo é mundo, tem a lua. E quem os colocou lá é o único que pode tirá-los de lá. E lá em Gênesis 1, a Bíblia diz que Deus colocou um luzeiro para iluminar o dia e outro luzeiro para iluminar a noite. Deus colocou o sol e a lua. E só Ele que pode tirar. O dia que Ele tirar é porque Ele tem um propósito muito maior para a nossa vida. É que a história acabou. É que o século se consumou. Então, a paz que vem de Cristo não cessa na sua vida. Que Cristo possa florescer na sua vida hoje, querido. Que o justo possa florescer na sua história, nos seus dias, a despeito de todas as circunstâncias que possam estar diante de você. A palavra de Deus nos garante isso. A palavra de Deus nos diz que Ele traz vida, que Ele faz jorrar do nosso interior um rio de água viva. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Espero que o Salmo 72 tenha sido um salmo abençoador para você, iluminador para você, definidor para você. Para de buscar justiça nos reinos desse mundo e busque a justiça no Senhor, na palavra do Senhor, que é bênção para a tua vida. Fico aqui e volto na próxima semana com você no programa Graça e Paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.